Olá, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez. Nós estamos no Pod Prosa, nós estamos numa edição super especial com tema política e para este episódio nós trouxemos aqui o atual vereador Zu, da cidade de Sarzedo. É sempre muito bom lembrar que a nossa intenção aqui quanto Pod Prosa não é gerar nenhum tipo de polêmica, pelo contrário, a nossa intenção aqui é justamente fazer com que tudo aquilo que foi trabalhado em um período de mandato, que é no caso do Zu, seja tornado público. A nossa intenção aqui é fazer com que sejamos verdadeiramente uma vitrine, Então, aqui não vai ser permitido nenhum tipo de polêmica, nenhum tipo de crítica, Pelo contrário, nós queremos só simplesmente saber o que de fato foi realizado no mandato, aí do vereador Zu. Zu, muito obrigado, por você estar aqui, muito obrigado por ter aceito o convite, É um prazer, assim, imensurável conhecer você um pouco mais de perto, Ali na cidade de Sarzedo a gente já nos trombou várias vezes em alguns lugares, no comércio, igreja, mas até mesmo na câmera, Mas é um privilégio imensurável ter você aqui conosco no Pod Prosa. Eu gostaria que você se apresentasse. Conta um pouquinho para nós aí quem que de fato é o Zu. Bom, Regis, meu nome é José Luiz, sou mais conhecido como Zu. Eu te agradeço demais o convite de participar do podcast. É um prazer e eu sou um cara muito simples. Estou no meu segundo mandato de vereador. Eu fui candidato a deputado estadual 2 vezes. Sou muito humilde, trabalhei na iniciativa privada durante 15 anos e também já trabalhei como autônomo, trabalhei cerca de 7, 8 anos como pedreiro, como serralheiro, e mantenho as minhas raízes. Eu procuro ser muito humilde e simples com as pessoas. Acho que isso que caracteriza o Zu. Agora me fala mais um pouco aí, Zu. A gente pode o tempo todo aqui te chamar de Zu, Prefiro assim. Me conta um pouco mais, em relação, assim, à cidade de Sarzedo. Você nasceu em Sarzedo, foi para Sarzedo. Me conta um pouco mais da sua história, assim. Bom, Regis, eu tenho 33 anos de Sarzedo, sou nascido no norte de Minas, numa cidade chamada Rio Pardo de Minas. Só no bairro Santa Rita eu tenho esses 33 anos. Já fui presidente de associação, já tive vários eventos realizados na comunidade, a gente faz bastante festa. Eu acho que o que mais prevalece em tudo que eu tenho vivido em Sarzedo é a questão da quantidade de amizades que eu tenho. No bairro Santa Rita mesmo, a gente tem uma turma que somos como irmãos mesmo, sabe? Então, acho que isso me motivou muito a participar da política ativamente. Acho que foi isso que me trouxe a participar mais da política. Sim, esse ponto é um ponto muito interessante, Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Você tocou num ponto aí que é muito interessante. O que te motivou, de fato, a entrar para a política, Eu sei que, como você mencionou, são 2 mandatos, que você está participando aí como vereador. Se a gente for fazer uma retrospectiva, se a gente for voltar lá atrás, há 8 anos atrás, 9 anos aí mais ou menos, o que te motivou naquela época, a entrar para este cenário da política? É uma boa pergunta, porque a gente sempre participou da comunidade. Primeiro você participa em família, depois quanto vizinho e quanto a bairro também, e depois cidade, A gente participou da Associação Comunitária do Bairro Santa Rita e por várias vezes fui chamado para participar, filiar algum partido e sair candidato, mas por várias vezes eu não quis, até que em 2012 eu aceitei o convite. Foi até a Maria José que me chamou, que foi vice-prefeita e foi vereadora, e a gente sempre participou muito, e eu já participei vou para a 6ª eleição, participei de 5 eleições, e até nas que eu não obtive êxito, eu acho que foi válido, porque a minha votação sempre ampliou. Então, assim, eu acho que isso é um reconhecimento da população, acho que isso vale muito para a gente, para motivar a gente a seguir trabalhando também. Acho que é nesse sentido. Ótimo. Agora, de lá para cá, quando você assumiu o seu primeiro mandato, foi a primeira pergunta é, você está há 8 anos, mas 2 mandatos consecutivos? Não, os mandatos não são consecutivos. Foi um em 2012, eu fui eleito.
e agora em 2020 também eleito. Fui candidato a deputado estadual em 2018, a gente teve cerca de 2.600 votos, e em 2020 também candidato a deputado estadual. Eu acho que é uma candidatura válida, a gente pleiteia, assim, ter um cargo na Assembleia Legislativa, mas isso é mais difícil para a gente, que é humilde, que é de um partido menor, então isso é bem complexo, mas é algo que a gente ainda tem como projeto ainda. É uma chama que ainda arde. Que arde bastante. E sou muito satisfeito por esses 2.600 votos que eu tive. Agora, o que eu queria te perguntar, né, voltando a essa pergunta aqui, é o seguinte: da sua primeira vez que você saiu como candidato a vereador na cidade de Sarzedo, né, como que você pegou a cidade naquela época, assim, né, nesse primeiro mandato, segundo mandato também que você assumiu? Não sei se estou sendo claro, mas como que você pegou a cidade e o que você desenvolveu, né, no sentido de melhorias assim para a cidade? Sarzedo, em 2012, era a 5ª legislatura e ainda estava bem recente ainda a emancipação política, né? Mas já tinha, assim, algo muito vantajoso em relação a quando pertencia a Ibirité. Sarzedo tinha uma dependência muito grande e tudo ficava em Ibirité. Com a emancipação, Sarzedo cresceu muito e cresceu para melhor, cresceu com qualidade. E a gente pôde ajudar. Em 2012, o prefeito ainda era o que é candidato hoje, e a gente pôde ajudar no que foi possível quanto a vereador, porque é um serviço, um cargo meio que limitado, o cargo de vereador. A gente às vezes acha que pode mudar uma cidade, não, a gente tem que ser realista. A questão é que o vereador ele tem uma função, e é uma função que é bastante de responsabilidade, mas as coisas que dependem do executivo nem sempre passam pelo vereador. O executivo que tem autonomia de construir, de fazer obras, de contratar professores, e todas essas questões são do executivo mesmo. Mas o que eu pude fazer quanto a vereador, naquilo que o cargo permite, eu acho que foi vantajoso. Tanto é que a gente teve sempre uma aprovação nas eleições posteriores. A minha votação sempre ampliou. Às vezes não deu legenda, e também questão de candidatura a deputado estadual, a gente sabe que é muito difícil, depende de muito voto. Mas não tenho o mínimo de arrependimento, sempre fui muito bem votado e sempre muito grato a todas as pessoas que votaram em mim, por saber que é uma candidatura de amizade, sem grana, sem muito glamour como outros têm. Então é nesse sentido. Entendi. Agora, você falou sobre a questão assim, das atribuições de um vereador, e para os outros episódios, né, a gente tem outros episódios, inclusive se você que está nos assistindo até aqui, eu te peço que entre ali no canal e acesse também os outros episódios, porque nós temos, tratando deste mesmo assunto, né, sobre a política, conversando com outros vereadores. Eu acredito que é muito interessante também para que a gente tenha uma maior clareza. Com os outros candidatos, né, então eu abordei a mesma pergunta que eu vou fazer para você, só que aí eu estava abordando pessoas que são candidatas a um cargo público. Ok. Agora, para você, quanto vereador, eu acho que a resposta ela é, vamos dizer assim, ela tem uma propriedade um pouco maior, porque você está de fato no cargo, né? Você já foi ali, como que eu posso dizer, já está no cargo, né? Atestado ali. Quais que são as atribuições de um vereador, Zu? Se você fizer uma pesquisa lá no Google, vai aparecer fiscalizar e legislar. Só que quando você está no mandato, é diferente. Aí você quer fazer alguns projetos de lei com relevância. Que eu quero saber, é na prática. E projetos de lei são muito difíceis de você criar e que ele tem uma relevância mesmo, vá para a prática, né? A gente hoje em Sarzedo tem quase 900 leis. Se você criar um projeto de lei hoje, ela for aprovada, vai ser 900, quase 900 já. 2024/900, alguma coisa assim. Então, assim, é importante que a pessoa, quando pleiteia esse cargo, saiba o que vai apresentar como projeto de lei também, porque é meio que limitado também. Você não pode criar um projeto de lei que vai gerar gastos ao executivo. Eu destacaria alguns projetos de lei que eu aprovei, que eu acho que tem uma certa relevância. Um deles é de uma coisa muito simples, que é a questão de
de atestados médicos, de receitas médicas, receituários médicos serem expedidos com a letra legível, porque eu tenho minha mãe em casa que depende de medicamentos, quando ela ia ler a receita médica dela, ela não conseguia entender o medicamento. Aí nesse projeto de lei a gente tornou obrigatório a escrita ser legível ou escrita a máquina, computador, né? Impresso, né? Eu acho que isso tem uma relevância, eu acho que alguns já fazem isso, outros ainda não, mas existe a multa para o médico que não faz. A gente aprovou o projeto de lei também que eu acho que dá um pouco de autonomia para as empresas privadas assumirem praças públicas, assumirem banheiros públicos, sem que o executivo tenha gasto com isso. A empresa tem o direito à publicidade, desde que participe de uma licitação. Existem outros projetos também, a gente aprovou, que eu acho que também tem uma certa relevância, que é um banco de empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica. É algo que já existe no Estado, mas no município foi eu que trouxe. Então, assim, outro projeto que eu destacaria também seria a questão do executivo ser obrigado à identificação da frota de veículos, porque a gente viu os carros da prefeitura rodando sem identificação. É muito importante que eles tenham identificação. Qualquer empresa que você vá hoje, a frota deles tem uma identificação da empresa, até para saber o que o carro da prefeitura estava fazendo. Então, assim, tem outros projetos também, mas eu destacaria com maior relevância esses 3. Fora que os projetos que o Executivo enviou para a Câmara, que a gente via que eram bons, a gente podia melhorar em alguns sentidos, a gente sempre melhorou. Eu tive como secretário da Câmara, estou agora como vice-presidente da Câmara, e faço até um destaque na questão do que a gente provocou o Executivo a criar um piso municipal para os servidores que ganham menos, que esse piso fosse maior do que o salário mínimo nacional. Isso foi uma conquista que a gente teve. Não foi apresentado pelo vereador Zul, mas foi apresentado pelo Executivo e a gente conseguiu melhorar também o percentual. Hoje é em torno de 1.640, o salário mínimo é 1.412. Então, assim, acho que foi vantajoso, acho que ajudou quem ganha menos, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz com algumas conquistas que a gente teve, mesmo às vezes não sendo projetos meus, mas sendo do próprio Executivo ou de outros amigos também parlamentares, eu acho que é vantajoso a gente melhorar esses projetos. Ótimo. Assim, eu tenho, dentro dos projetos de leis, eu tenho 2 perguntas. Perdão. A primeira é o seguinte, voltando lá no primeiro que você mencionou, nos hospitais, né? Sobre a questão da caligrafia, tal, dos receituários. Mas hoje a prefeitura, não sei se seria um papel da prefeitura também, mas junto com esse projeto de lei, tem também a aquisição de computadores para que eles... Esta é uma das justificativas que alguns médicos às vezes usam, que eles têm o computador, mas não têm impressora. Mas isso não impede que eles escrevam também legível. Não é assim desfazendo da caligrafia médica, mas... Tem receitas que a gente pega que é difícil de identificar que tipo de medicamento, que tipo de dosagem. Então, acho que foi importantíssimo. Na época, eu lembro que até eles criticaram e acharam que estava obrigando uma categoria a escrever legível, mas eu acho que se o cara se capacitou para ser médico, a caligrafia tem que ser legível, né? Eu acho que é importantíssimo. Inclusive, nos hospitais particulares, por exemplo... pelo menos boa parte deles, não vou falar, não tem esse dado aqui também para falar que é geral, né? Mas boa parte hoje é tudo digitalizado, né? Vamos dizer, é digital. Isso. Então você tem ali no consultório, você tem um computador, você tem uma impressora e tal. E eu estou te perguntando isso porque eu entendo que isso elevaria também a nossa cidade para um próximo nível, né? Com certeza. Um próximo patamar. Isso é importantíssimo. E eu acho que fica fácil para o usuário, para ele não tomar um medicamento errado. Exato. Para que ele não entenda de uma forma errada um exame que ele tem que fazer. Então, assim, para te citar um exemplo, até as farmacêuticas às vezes estranhavam algumas caligrafias médicas. Então, acho que foi vantajoso, sim. Não, eu já passei por isso, não na cidade de Sarzedo. Na gravidez da minha primeira filha, eu levei minha esposa no hospital. Aí o médico, ele prescreveu, meio que com pressa e tal. E eu fui comprar medicação. Cheguei na farmácia,
o farmacêutico lá que atendeu falou assim, não, mas espera aí, é para quem que é essa medicação? Eu falei, para ela. Não, mas ela está grávida, ela não pode tomar essa medicação. Que risco, né? Aí eu falei, não, mas por quê? Não, porque essa medicação aqui... Aí ele, na época, ele falou que era para convulsão, tal, não sei o quê, não sei o quê. Ele perguntou, ela tem isso? Não. Então, ela não pode tomar essa medicação. É um risco à saúde do paciente. É extremamente grave isso, né? Porque... E eu estou ainda entrando um pouco mais neste assunto, porque a gente sabe que boa parte das pessoas que, às vezes, se recorre ali a um serviço público... Tem vamos dizer assim, uma fatia muito grande de pessoas um pouco mais idosas. Isso mesmo. Mais dificultoso para elas. Mais dificultoso, né? Aquela pessoa que talvez não vai ser até mesmo bem atendida na farmácia quando for comprar. E o farmacêutico simplesmente, não, você está aqui a receita, toma. E às vezes era de 8 em 8 horas, mas ela não entendeu de quanto tempo. O Regis, o que mais me chamou a atenção para entrar com esse projeto de lei foi ter chegado em casa com a receita médica da minha mãe e ela questionar, não saber ler o que estava escrito na receita. Aí eu fui pensar, vou pesquisar algo na internet, se existe projeto de lei em relação a isso, em outros municípios. Consegui achar, e a gente entrou com o projeto de lei em Sarzedo e foi aprovado, e boa parte já está sendo expedida de forma legível já. Então, eu acho que já é um ganho. Não, com certeza. Agora, eu ainda quero estressar um pouco mais este assunto, porque eu acho que este assunto é de extrema relevância para a sociedade. Por exemplo, eu sei que o papel do vereador também é de fiscalizar. Sim. E, a respeito desta lei, tem fiscalização para isso? A verdade é que ficou a cargo da Secretaria de Saúde, né? A fiscalização, porque depende da Secretaria de Saúde. E na maioria dos postos de saúde, essas receitas já estão sendo expedidas de forma legível ou impressas mesmo. Então, assim, já foi um ganho. Se tem aí, em 100%, eu acho que 80% já tem isso impresso legível. Agora, por exemplo, se eu for lá, eu precisei fazer uma consulta no posto amanhã. Sim. Recebi uma receita, um laudo, recebi um documento expedido ali pelo funcionário ali, pelo médico e tal. Não consegui entender aonde que eu recorro. Você pode procurar a Secretaria de Saúde do município, alegar que já existe uma lei obrigando ao médico a escrever legível. E isso aí pode acarretar até multa para esse próprio profissional médico. Acho que isso é vantajoso. Acho que a gente tem que estar cobrando para que sirva de exemplo para que ele, das próximas, já expeda o receituário médico com letra legível. Não, e eu fico assim, feliz por você estar tocando este assunto, por isso que eu estou estressando ele. Você não sabia, né? Eu não sabia. E eu tenho certeza que, igual a mim, tem aí uma leva de pessoas que também não sabia disso. Interessante. Né? Então, ou seja, eu acho que esse assunto a gente tem que falar um pouco mais, tem que falar, falar deste assunto, e não somente desse, mas como existe essa lei, eu acredito que existam muitas outras leis também no município que talvez as pessoas não tenham conhecimento. Né? Isso mesmo. Agora, a segunda pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como que funciona o mecanismo para aprovação de uma lei? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Caso eu me candidate, eu vou ser eleito, beleza, assumir o meu cargo ali como vereador, beleza, aí eu estou cheio de ideias, agora eu vou mudar a cidade de Sarzedo, vou fazer, vou acontecer, eu vou pesquisar, vou estudar, vou fazer, sei lá, tá, beleza, escrevi um projeto. Conta para mim, assim, desde o início, como que funciona esse mecanismo? É o seguinte, projetos de lei apresentados pelo vereador, ele tem um certo rito. O vereador vai pesquisar sobre o assunto, vai entrar com esse projeto na administração da Câmara Municipal e a administração da sequência. Ele vai ser lido numa sessão plenária e depois ele passa pela CCJ e demais comissões que são permanentes na Câmara. O que é a CCJ? A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. Hoje eu sou o relator da comissão. O presidente é o pastor Edmilson, eu já fui presidente também dela. Todos os projetos são apreciados pela CCJ e por outras comissões também pertinentes a esse projeto. Posso dar um exemplo de outro projeto? Pode, com certeza. Eu entrei com um projeto, ele está em tramitação, queria até falar para todos, é de que o município dê isenção de 50% no IPTU para quem reformar seu passeio ou construir o passeio da sua casa com acessibilidade. Porque a gente vê em Sarzedo
casas com passeios que não têm acessibilidade nenhuma. O cadeirante para andar num passeio é difícil, a gente sabe o quanto é difícil. Só que esse projeto ele vai ter uma tramitação diferente, porque ele abre mão de uma certa receita para o município. Porque a isenção por um ano de 50% do IPTU, ela dá um certo baque nos cofres públicos, né? Que a prefeitura depende também do IPTU. Aí a tramitação ela é diferente, ela tem que ter essa avaliação, ela tem que saber quanto que vai ser isento, que vai cair na arrecadação. Então, assim, eu acho que é um projeto extremamente relevante, mas que vai depender dessa aprovação também pelo Executivo. O Executivo vai avaliar se consegue ou não dar essa isenção. Mas imagina se a gente tivesse todos os passeios do nosso município acessível, que um cadeirante possa andar com tranquilidade, que o idoso possa andar com tranquilidade. A gente sabe que Sarzedo tem ruas que tem uma elevação que é difícil isso. Aqui que eu ia te perguntar. Mas, na maioria dos casos, é possível. Então, acho que é vantajoso a gente aprovar esse projeto. Eu acho que isso torna, sim, as pessoas que vão construir um passeio já vão pensar duas vezes. E também quem tem de reformar um passeio também pode querer que ele seja acessível, tenha acessibilidade e que ele também consiga 50% de isenção do IPTU. Porque o que eu ia te perguntar era justamente sobre isso, né? Porque o projeto, no papel, ele é lindo, né? Sim. É maravilhoso, vamos dizer assim, é um projeto que visa inclusão, acessibilidade. Só que como que isso pode ser viável, né? Por exemplo, igual na cidade de Sarzedo, eu moro no bairro Brasília. Vamos dizer assim que no bairro Brasília ali, eu vou dizer 90%. que 90% é morro. E 90% não tem acessibilidade no passeio. E não tem. E assim, a gente tem uma característica que, por exemplo, às vezes a casa tem um desnível, né? Tem um desnível. Como que isso seria? É possível. Existem formas de se construir um passeio que você consegue contornar essas diferenças de nível. Mas se a gente conseguir implantar isso já nos que vão ser construídos a partir de agora, a gente dá um amenizado no problema. Os que pretendem reformar seus passeios já vão reformar com esse pensamento também, de que tem acessibilidade e de que ele vai também ter os 50% de desconto no IPTU. Porque aí eu fico, por exemplo, eu não conheço muito da engenharia civil, mas para você fazer uma acessibilidade, existe uma norma da ABNT. Sim. Que, por exemplo, eu estou chutando, não sei qual que é a elevação do grau. Por exemplo, para você fazer uma escada, ela não pode ser maior do que a inclinação de 35 graus. Aí a preocupação é o seguinte, tá, beleza. Porque às vezes as pessoas podem pensar, não, mas eu quero ganhar 50% de desconto no meu IPTU, eu vou fazer aqui uma rampa de acesso, só que essa rampa de acesso, ela precisa seguir uma norma? Sim. Ela vai ter uma fiscalização para essa rampa? No projeto de lei, ele trata num dos artigos que a acessibilidade tem que ser como determina a norma da ABNT, que você citou, e que a Secretaria de Obras tem que fazer o registro fotográfico para dar essa isenção. Então, assim, tem tudo para dar certo. Se vai dar certo, a gente não sabe, porque existem, como eu te falei, quase 900 leis, ou mais de 900, algo assim. E muitas não são colocadas em prática. Mas eu acho que seria algo viável de se colocar em prática. Por quê? Todo mundo reclama da questão dos passeios. A gente vê exemplos lá que são terríveis, né? O pessoal utilizando passeio para construção. Então, assim, acho que se a gente começar de agora, acho que a gente consegue limitar um pouco as posteriores construções de passeios sem acessibilidade. Acho que agora a gente tem que preocupar com isso, porque é um assunto que está à tona e a gente quer ver o cadeirante, quer ver o idoso andando com segurança. Com certeza. Acho que é muito interessante. Agora, me parece, aí que eu vou soltar a pérola aqui, você, né, mas me parece que eu acho que esse ano você ia sair como candidato a prefeito. Sim. E aí agora não mais. Me conta um pouco dessa história. Na verdade, é uma pergunta que eu acho que é viável a gente estar tratando isso aqui. Tinha pretensão, sim, de sair candidato a prefeito. Não estou desistindo desse projeto, eu estou adiando ele. Eu acho que
Tudo tem o tempo certo e a gente tem que pensar um pouco, porque quem acompanha o meio político sabe o quanto as candidaturas hoje são astronômicas, tem verbas aí, cifras astronômicas aí, e a gente não tem isso. A gente tem muitas amizades, a gente tem pessoas que confiam na gente, mas quando você vê candidaturas que têm aí suporte alto, fica difícil a gente concorrer. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco, dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. E eu acho que esse foi o momento de repensar isso. Peço desculpas para alguém que talvez tenha pensado que eu iludi a pessoa, coisa assim, mas é nesse sentido. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás agora, acho que ainda está em tempo, e a gente projetar isso para o futuro. Esse plano fica um pouco mais para o futuro, se Deus assim permitir, claro. Em relação ao cargo de deputado, você saiu, foi estadual, né? Você tem pretensões futuras para pleitear novamente? Isso tudo vai ficar nos planos de Deus. Deus é que vai saber o que é melhor para a gente, né? Eu fiquei muito satisfeito. Eu fui candidato em 2018 a deputado estadual pela primeira vez e a gente teve voto em 85 municípios. Assim, 2, 3 votos, somando tudo, deu 2.648. Mas em 85 municípios com uma campanha muito simples, sem ter grana, uma campanha que, se você olhar proporcionalmente, foi uma das menores com gastos em todo o estado. Em 2020, quando a gente teve um pouco de ajuda do partido, a gente conseguiu arrecadar, acho que em torno de 50 mil, concorrendo com campanhas que gastavam 1.200.000. Como é que você concorre? É difícil, é desproporcional às candidaturas. A gente tem que repensar isso tudo, saber se é viável ou não. Se você olhar o valor que foi gasto em termos de voto, que a gente gastou com a campanha, é um dos menores de todo o estado. Você comparando com campanhas aí com 1.200.000, com isso declarado, né? Imagina quanto que não é declarado. Então, assim, é um trabalho assim árduo para você sair candidato a deputado estadual, para se eleger. Tem que trabalhar muito, tem que ter muita amizade, tem que ter estrutura. Não é tão simples como a gente pensa, mas satisfeitíssimo com todas as 2 eleições para deputado estadual que eu participei. Sou muito grato a cada voto que eu tive e, se Deus quiser, que eu possa honrar cada voto desse. Ótimo. Agora eu queria voltar um pouquinho sobre aquela pergunta que eu te fiz, quais que são os trâmites, né, para realmente levar um projeto de lei. Aí você começou, aí você pegou e deu um exemplo. Sim. Mas eu quero saber, porque quem sabe um dia eu me candidate. Vou voltar nesse exemplo do que eu apresentei. Ele foi lido em plenária, né, na sessão plenária, foi lido, foi para a CCJ, ainda não foi discutido na CCJ. Depois de discutido na CCJ, ele vai a plenário com o parecer da Comissão de Justiça e de outras demais comissões que pertencem a esse projeto. O parecer é votado em plenário. O plenário define se o projeto é aprovado ou não. Depois ele vai para o prefeito. Dependendo do projeto, ele é votado em 2 turnos na Câmara. E alguns projetos são apenas em 1 turno, mas são projetos menos relevantes. A maioria é 2 turnos. Aí vai para o prefeito tem o direito de sancionar ou vetar. Ou vetar partes do projeto também, ele pode também. O veto depois é apreciado pela Câmara também. A Câmara pode derrubar o veto do prefeito ou não. Se você sai candidato, você já sabe que o trâmite é longo, né? Você já fica sabendo logo. Mas aí, então, já que você disse que é longo, para a gente ter uma noção, assim, de tempo, né? Eu acredito também que deve variar de projeto para projeto. Sim. Mas, normalmente, dura quanto aí? Se você olhar projetos mais polêmicos, que envolvem algo em torno, sei lá, dos servidores da prefeitura, esses projetos também... Aliás, a maioria dos projetos a gente chama pessoas que vão fazer parte, que vão ser atingidos por esse projeto, para discutir também o projeto na Câmara, na CCJ. Aí tem alguns que têm esse trâmite aí que envolve servidores, essas questões, eles são um pouco mais demorados por isso, porque às vezes não se consegue chegar em um consenso numa reunião, tem que ter várias reuniões para chegar num consenso e melhorar esse projeto. Esse tem uma tramitação maior, mas eu diria em torno aí de uns 3 meses, em torno da criação do projeto até a aprovação e a sanção ou não do prefeito. Entendi. Uns 3 meses, em torno disso. Entendi. Legal. Isso é interessante. Já deu uma luzinha. É interessante saber, né?
Agora, por exemplo, para o cidadão comum, ele pode participar, por exemplo, de alguma assembleia? Qual assembleia que é destinada a ele? Se pode ou se não pode? Na verdade, as reuniões plenárias são abertas à população. A participação é pouca, a gente tem que ser franco, já tentamos mudar de horário e não foi muito aceito também, mesmo assim, porque a maioria do cidadão tem os seus afazeres e é difícil tirar um tempo para estar participando de questões políticas, né? Mas ela é aberta e você tocou no assunto do projeto, 5% da população também, do eleitorado, ele pode também apresentar um projeto de lei, tendo uma assinatura ali no abaixo-assinado mostrando que a população está participando desse projeto de lei, também pode apresentar. Não é só o legislativo, nem é só o executivo, a população também tem o direito de apresentar projeto de lei. 5% do eleitorado. É difícil reunir 5% do eleitorado? Mas se conseguir provar que eles estão assinando ali, é um projeto que tem que ser apreciado pela Câmara e depois pelo executivo. Aí seria 5% do eleitorado da cidade. Da cidade. Isso. Hoje, em Sarzedo, tem quantos mil? Deve estar em torno de uns 26 mil eleitores, né? Isso. Então, em torno aí de... 25 daria 7 mil. 7 mil pessoas. Mas não é tão difícil, não, se conseguir reunir essa turma, né? Entendi. Agora, como que você, vamos dizer assim, o que você falaria da cidade de Sarzedo hoje? Lembrando que você faz parte, né, como que eu posso dizer, do legislativo Sim. da cidade. O que você me falaria da cidade de Sarzedo hoje? Olha, eu acredito que Sarzedo seja uma cidade boa para se viver. A minha avaliação é que Sarzedo, depois que emancipou, cresceu muito, cresceu com qualidade. E eu gosto muito do esporte, participo de muitos eventos. Eu acho assim, que Sarzedo é um local que você tem como desenvolver na área esportiva. A educação de Sarzedo é muito boa. A própria saúde tem seus problemas, mas comparado a outros municípios, Sarzedo ainda tem muita vantagem. Eu acho que, assim, como a secretária de saúde diz, né, a saúde é um saco sem fundo, né? Tudo que entra de dinheiro acaba sendo utilizado porque a demanda é grande. Mas se você comparar Sarzedo com outros municípios, existe uma vantagem grande. O pessoal vem de Birité, vem de Belo Horizonte para procurar atendimento em Sarzedo, então, assim, é um sinal que funciona. Está sendo construído um hospital, né? Infelizmente, com a tragédia lá da Vale, que vai se chamar 272 Joias, eu acho que ele vai dar uma melhorada boa nesses atendimentos médicos em Sarzedo. Então, assim, eu acho que Sarzedo é uma cidade boa para se viver, é uma cidade que a maioria da região metropolitana procura para sair de umas cidades mais turbulentas. Então, assim, tem tudo para continuar crescendo e crescendo bem. Essa duplicação da MG é vantajosa para todos na questão de mobilidade. Várias escolas, né, em bom estado de conservação, que dá uma educação de qualidade para as nossas crianças. Até mesmo nas escolas estaduais de Sarzedo ainda existe um diferencial. Eu destaco a Nilza Gomes Bergman, que é um exemplo de escola estadual, parece mais até escola particular. Não sei se você conhece, é no bairro Riacho da Mata. Se você tiver a oportunidade de conhecer, vá, que você vai ficar surpreso o quanto a escola é bem cuidada, não tem uma pichação, os meninos fazem projetos. Então, assim, acho que é um exemplo para o estado de Minas Gerais, a escola Nilza Gomes Bergman. Se você tiver a oportunidade, conheça, viu? Acho que vale a pena. Sarzedo é uma cidade muito boa. E sobre a segurança pública? É um fato que é relevante, a gente tem que se preocupar um pouco mais com isso. Sarzedo tem problemas hoje de cidade grande, né? A gente não via tantos problemas igual a gente tem hoje em Sarzedo, principalmente em relação ao consumo e tráfico mesmo de drogas. A gente vê que Sarzedo isso está aumentando muito em Sarzedo. A gente vê que a própria Polícia Militar tem um trabalho que merece todos os louvores, é muito vantajoso a gente saber que tem ela cuidando de Sarzedo, mas precisa sim mais investimento. Está sendo construído o pelotão de Sarzedo na antiga escola Fazenda Santa Rosa, no bairro Santa Rosa, Jardim Santa Rosa, né, porque tem 2 Santa Rosa em Sarzedo, e eu acho que vai dar uma melhorada também nas condições para os próprios policiais ficarem. O pelotão vai ser próximo ali ao Parque Ambiental,
e, de certa forma, deve haver uma ampliação também do próprio do efetivo de policiais militares em Sarzedo. Eu acho que isso é vantajoso. Tem uma proposta de se tornar pelotão mesmo, de se tornar companhia, perdão. Hoje é pelotão. Qual que é a diferença, assim, você sabe? Quando se torna companhia, aumenta-se o número do efetivo, porque ela tem aquela função de segurança numa região, não é só Sarzedo. Então, assim, eu não sei te explicar com detalhes, mas eu acho que se tornar companhia, acho que abrangeria também Mário Campos, algo assim, e o efetivo ficaria maior. Acho que é vantajoso para a gente, sim. Ótimo. E isso está sendo estudado para ver se consegue tornar companhia, né? Agora, tem um assunto que eu gostaria de abordar com vocês, que é o seguinte: eu acho que dentre todos, né, na verdade, todos têm a sua parcela ali de importância, né, saúde. Na verdade, tem mais dois assuntos, né? Eu quero abordar sobre a mobilidade, né, questão ônibus. Eu acho que você, quanto vereador, eu acho que teve algumas lutas aí, Sim. né? A gente sempre tem aquela questão do terminal, tal e tudo. Eu queria falar sobre isso e eu queria falar também sobre empregabilidade, né? Por quê? Primeiro, empregabilidade. A cidade de Sarzedo, como, né, você até mencionou, a cidade de Sarzedo, ela cresceu, né, e está crescendo também, né, cresceu muito e está crescendo. E com isso, a população também ela vai modificando suas características, empresas vai chegando e tal. Mas e quanto à empregabilidade para esses jovens? Eu acho que é importante a gente destacar o seguinte. Primeiro eu vou na mobilidade que você falou, né? A gente tratou da questão da duplicação da MG. Quando iniciou-se a obra, antes de iniciar a obra, a gente entrou com, não foi projeto de lei, foi um requerimento pedindo para que fosse construída à margem da MG uma ciclovia. Eu acho que era viável, eu acho que alguém falou, nunca vi ciclovia no MG. Mas eu acho que era algo que daria mobilidade de Sarzedo a Ibirité, e também até Mário Campos. Eu acho que ficaria mais fácil para quem utiliza a bicicleta como transporte. A gente sabe que Sarzedo implantou esse ônibus circular, melhorou um pouco, é gratuito, eu acho que é vantajoso, mas a gente tem que pensar nessa questão de bairros menores, igual o Santa Rita, onde eu moro. Talvez seria melhor o micro-ônibus para atender em horários que não tem tanto passageiro. Acho que o micro-ônibus atenderia melhor. Mas tudo ainda pode ser melhorado, é claro, né? A gente sabe disso. Na questão empregabilidade, Sarzedo tem implantado algumas empresas novas, a própria indústria, que é muito dependente da mineração, ela tem ampliado também em Sarzedo, a Data Engenharia também tem expandido muito. Então, assim, começa a fazer com que o cidadão de Sarzedo possa trabalhar no próprio município. Isso facilita a locomoção, facilita essa questão de mobilidade. Então, assim, crescendo com qualidade, eu acho que Sarzedo tem que preocupar com isso, talvez de criar um novo distrito industrial. E tudo que a gente falou passa pela educação, pela capacitação, por cursos profissionalizantes. Eu acho que parcerias com as empresas podem ser feitas para capacitar o próprio morador de Sarzedo, para que não tenha que buscar uma mão de obra qualificada fora de Sarzedo. Então, assim, todos os problemas que a gente tem, seja de segurança pública, o que quer que seja, passa pela educação. A gente tendo cidadãos bem informados, eu acho que a gente começa a fazer com que ele gere renda, gere emprego ele dentro do município mesmo. Acho que é nesse sentido, qualificar a mão de obra de Sarzedo mesmo, para que as empresas não precisem buscar fora uma mão de obra qualificada. Agora, a gente tem também, por exemplo, quando a gente fala da empresa de médio, grande porte, aí tem essa questão da capacitação da mão de obra, acaba para que essas pessoas também consigam emprego dentro da cidade. Mas tem muitas outras pessoas que elas não têm, vamos dizer assim, às vezes elas não vão trabalhar em uma empresa, mas elas têm ali o próprio comércio, por exemplo, o artesanato. Elas têm, principalmente nesse período da pandemia, né? Vocês acompanharam, surgiu muitos pequenos microempreendedores, né? O trabalhador autônomo também. Trabalhador autônomo. Hoje, na cidade de Sarzedo, o que nós temos assim para cooperar com essas pessoas?
Existe algum projeto, alguma incubadora para... A gente teve já no passado alguns cursos do Senai, que ajudou muito, né? Eu acho que muita gente se capacitou através deles. A gente tem essa pretensão de trazer novamente cursos do Senai. Eu tive lá na fazenda, na escola Helena Antipoff, lá na fundação, né? E a gente viu a quantidade de cursos que são ofertados. Aí a gente entrou com requerimento pedindo para que a escola Helena Eustáquia do Santa Rita, que foi desativada, ela foi para o Masterville, para que ela fosse utilizada como centro de qualificação profissional, já está sendo, eu acho que foi vantagem também. É um espaço já adequado para esses cursos. Alguns cursos já estão sendo ofertados lá. Aí a gente viu lá cursos como de mecânica, como de eletromecânica, de automação. São cursos excelentes para que se capacite os jovens de Sarzedo, até mesmo as pessoas que já passaram da fase de jovem, que possam se qualificar também para pleitear um cargo numa empresa como a Data Engenharia, que mexe com motores elétricos. Então, assim, essa capacitação qualifica esses jovens a estar ficando em Sarzedo mesmo. Jovens e adultos também, né? Porque também, eu também pretendo fazer alguns cursos também. Não, Eu acho que é bom para todos nós, né? Não, com certeza. Voltar com o Senai, com curso de solda, curso de serralheria. A gente vê os empresários reclamando que não tem essa mão de obra. E, às vezes, essa mão de obra poderia estar sendo formada aqui mesmo, em Sarzedo. Acho que mas aí, então, assim, existe pelo menos como que eu posso dizer aqui? Existe pelo menos algo que nos leve para isso? Já existe hoje algo que está sendo feito na prática? Ou existe, por exemplo, não, mas sei lá, dentro de 3 anos, 2 anos, a gente vai ter uma formação legal? Hoje existe, né? O CQP, que é o Centro de Qualificação Profissional. Me parece que o município também entrou com um pedido no governo do estado para que aquele programa Trilhas do Futuro seja implantado em Sarzedo também, que traz alguns cursos que são magníficos também para a formação desses jovens. Sim. Então, assim, o que pudesse expandir nesse sentido é vantajoso, porque a gente vê que serve para a cidade de Sarzedo crescer. Não é só o jovem. Quem cresce quando um jovem está trabalhando no município, ele está gerando imposto também, está fazendo o município crescer. Não, com certeza. Acho que é uma economia circular ali que faz tudo movimentar. Né? Com certeza. E aí vai gerar, né, fazer com que o dinheiro gire na própria cidade. Porque imagina só, você trabalha fora, aí você quer comprar o presente lá para sua namorada, esposa e tal. Não, eu vou comprar até onde eu trabalho, muito mais prático tal. Se eu for ter que usar o ônibus, eu já entro no ônibus e chego em casa. Mesmo. Agora, você trabalhando em Sarzedo, não. Pô, eu vou pensar 2 vezes em sair de Sarzedo para comprar fora. Sim. Ou seja, eu cito um exemplo próprio. Eu trabalhei na empresa Magnesita durante 7 anos. E tinha que sair muito cedo, pegava cedo e ônibus cheio. Então, assim, é uma série de tormentos que a pessoa passa quando trabalha fora do município. O cidadão trabalhando em Sarzedo mesmo, às vezes até a pé ou de bicicleta, ele consegue chegar no seu local de trabalho. Acho que é vantajoso, sim, investir nisso. Né? Agora, eu tenho uma pergunta, talvez. Essa aqui, se você não estiver preparado para ela, você pode responder aí. Assim, é uma pergunta que eu sempre quis fazer para um vereador, de fato, ou até mesmo para o prefeito. A gente tem ali naquela avenida, eu não sei se eu vou acertar o nome dela, Avenida São Lucas ali, que liga do Parque Ecológico. Sim, tal. São Lucas mesmo. São Lucas. Aquela avenida ali é um transtorno. Existe alguma coisa para melhorar aquele trânsito ali naquele trajeto? Aquela avenida a gente tem um dificultador, que é o seguinte, né? A gente está com o Betim fazendo a duplicação da Fausto Ribeiro e vai ficar muito bom. Eu já passei por lá hoje e vi o quanto melhorou. Agora, a questão da São Lucas, o problema é a quantidade de construções próximas à margem dessa rodovia. Então, assim, se no futuro for fazer uma duplicação, uma melhoria no sentido de expandir as margens dessa rodovia, vai gastar desapropriação. A gente viu que o próprio parque já foi construído um pouquinho afastado, mas aquilo não é suficiente. Então, assim, eu acredito que os próximos prefeitos vão ter que pensar isso muito bem pelo fato de você ter que gastar com indenizações, porque a maioria das construções são próximas a ela, né? Não tem afastamento, assim como a gente tem alguns ali no Veracruz também, que vai ter outras indenizações quando for duplicar aquela parte, né?
a quarta e quinta etapa da duplicação da MG. Então, isso já gera um ônus maior, vai ser mais dificultoso, mas é possível, sim. Tendo projeto, é possível. Eu fico pensando justamente nisso, né? Porque imagina só, a tendência do fluxo, né? Eu trabalho ali naquela região, então quando a gente, por volta de 4h30, 5 horas, é um transtorno. Na parte da manhã, é um transtorno. Aí você tem ainda alguns comércios que, né, tem estacionamento na rua, né? O carro para na rua. Isso. Então aquilo ali acaba... E fora que, assim, vamos dizer assim, pode ocasionar acidentes, né? Acidentes graves ali. Você pensando bem, ficou um pouco menos difícil, porque aquela parte do Distrito Industrial, ela já tem 2 pistas de cada lado. Me parece que o município vai ter que arcar com a duplicação da ponte naquela duplicação da Fausto Ribeiro. Então, ali, diríamos ali do Campo do Imaculado até lá na divisa com Betim, já é mais fácil. O gargalo seria do Campo do Imaculado até a rotatória, né? Nova, que foi construída. Mas é algo possível de se fazer, sim. Tendo projeto, fazem. Mas para hoje, assim, ainda não tem sido discutido isso. Não, acredito que não. Não, né? Ozu, foi muito bom, né, ter falado com você. Eu queria abrir esse espaço aqui para que você ainda possa falar aquilo que eu não te perguntei, aquilo ainda não foi dito. Se tem alguma coisa ainda que você gostaria, né, de expressar, fala pra gente. Eu quero repetir a minha frase, que sou muito grato à população de Sarzedo pelos votos confiados a mim. Eu sei que é difícil confiar em político, né? A gente sabe quanto a política está desgastada. Em relação às 5 eleições que eu participei, não tenho nada a reclamar. O meu mandato ele tem reclamações, mas não são reclamações pertinentes à função de um vereador. Às vezes tem algumas pessoas que reclamam, você não conseguiu um caminhão de terra para mim, você deixou que colocasse uma placa de proibido estacionar em frente à minha casa. Então, assim, eu vejo que essas reclamações, elas servem para mim pensar, mas não estão totalmente ligadas à função do vereador. No geral, a gente é elogiado, a gente tem um índice de satisfação razoável, eu acho que de razoável para bom, porque o voto justifica isso. Eu nunca fui um candidato de gastar com campanha, de comprar voto de ninguém. Então, assim, quando eu participo de uma eleição e tenho uma votação expressiva, eu fico muito grato por saber que são votos de pessoas que confiam em mim, de pessoas que sabem o quanto a gente trabalha sério. O meu lema é honestidade e trabalho. Ótimo. E te agradeço demais pela oportunidade, viu, Regis? Não, obrigado, foi um prazer. A gente tem um tempinho ainda. Eu queria ainda falar te perguntar, na verdade, eu quero que você aproveite e fale um pouco sobre isso, porque a política, como você mencionou, ela é muito mal vista, né? Muito mal vista. Agora, na sua visão, ou naquilo que talvez você poderia falar assim para conscientizar o povo a respeito da política, o que você falaria? Poderia ser sua frase final, vamos dizer assim, uma frase final. Eu diria o seguinte, a política é muito mal vista, mas é a única forma de transformar a vida da população com serviços públicos bem prestados. Então, quando você pesquisa um pouquinho sobre quem você vai votar, quando você não aceita que seu voto seja comprado, que você vote com qualidade, com coerência, eu acho que você está fazendo um bem. Mesmo que seu candidato não seja eleito, pelo menos você pesquisou e votou consciente. Mas eu tenho certeza, se a maioria da população fizer isso, a gente vai ter melhores representantes, melhores políticos, melhores prefeitos, melhores vereadores, melhores deputados estaduais, federais, e até chegar na nossa presidência também, que é um voto mais difícil, mas a gente pesquisa um pouco sobre quem a gente está votando. Acho que isso faz com que qualifique mais os cargos que a gente elege. Acho que é nesse sentido. Não, e eu concordo com isso, sabe? Porque muitas das vezes a gente até pensa, né, Zu? Não, nós queremos modificar o Brasil. Só que para modificar o Brasil, eu acho que é modificar primeiro o meu quarto, sim, a minha casa, importantíssimo, né, a minha rua, a minha vizinhança, o meu bairro, a minha cidade, aí de repente o meu estado, aí sim a nação. Né? Então, ou seja, começa tão pequenininho, sim, e às vezes começa nessa conscientização, né?
de estudar um pouco mais sobre o candidato, estudar quem é que realmente está sendo eleito e parar um pouco de, não, vou votar por ideologia. Não, porque eu sempre votei em A, eu sempre votei em B. Não. Eu acho que o voto, a gente vota em projetos, a gente vota em ideias, né? E, acima de tudo, a gente vota em caráter, né, Zu? Isso. Ô, Regis, e outra coisa também, eu acho que o exemplo, né? Se você dá um exemplo aqui, não tem como dar errado. Você vai votar numa pessoa que você conheça, que você pesquisou um pouquinho, que sabe que ele é um bom irmão, um bom filho. Eu acho que isso já tira ali 50% da margem de erro, né? A pessoa participou de alguma coisa na sua comunidade, ela tem vizinhos que gostam dela, ela tem ali uma aceitação boa no seu bairro. Eu acho que isso já tira um pouco da margem de erro, né? Para se votar nessa pessoa. Eu acho que isso manda muito, né? E também aquela questão de, às vezes a gente, né, falando da cidade de Sarzedo, por exemplo, em um âmbito mais municipal, a gente quer uma cidade melhor. Então, por que não nós também participarmos disso? Claro. Né? Então, por exemplo, Zu, você lembra, e aí, como é que tá? E a fiscalização, Zu, você está fiscalizando mesmo? Sim. Não, votei em você, porque... E aí, e os projetos de leis? Não, vão participar, tal, na medida do possível, está envolvido também. E essa é a nossa ideia, né, quanto Podprosa, é justamente criar um ambiente onde a gente possa falar sobre um tema que durante tanto tempo as pessoas, né, considerou como repugnante, fala, não, política, tem gente que até fala, política nem é de Deus. Tem mais jeito, então, ou seja, a gente está aí para realmente tomar de volta essa posição e abrir sempre um cenário para discussão, né? E desde já, então, eu te agradeço muito, né, pela sua disponibilidade de estar aqui, né, de querer falar um pouco sobre como que foi o seu mandato, como que está sendo o seu mandato. Isso é de uma nobreza que não tem tamanho, né? E eu deixo aqui para você o convite, né, deixando as portas abertas caso você queira voltar outras vezes, né? Pode ser que a gente vai te chamar outras vezes, falar, Zu, vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre os projetos de leis que estão sendo tramitados, aquilo que você tem trabalhado, né? Por quê? Porque eu acho que isso é de extrema importância. Quem sabe nos próximos a gente possa trazer até um arsenal realmente de leis de Sarzedo que talvez as pessoas não tenham nem conhecimento. Eu, por exemplo, fiquei aqui assim, poxa, eu vou pegar um tanto de receita lá em casa e... né? Ou seja, porque às vezes isso, né, a gente está em um tom de brincadeira, mas é algo muito importante e que eu creio que muitas pessoas não tinham conhecimento. Né? Muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando. Eu que te agradeço. Isso para mim não foi uma entrevista, foi uma conversa entre amigos, né? E eu fiquei muito satisfeito pela recepção. E, se possível, faça isso depois das eleições também, com outros vereadores, ou até mesmo com mais vereadores juntos aqui, para que isso fique mais, sei lá, aberto para a população, para que entenda um pouco mais do que acontece na política de Sarzedo. Te agradeço demais pelo convite, viu? Obrigado.